Bom, olá pessoal, esse é o quinto vídeo sobre a relação da filosofia e da psicanálise, os problemas com a teoria psicanalítica desvinculada da filosofia, principalmente a freudiana, tá? Eu gostaria de pedir quem está chegando nesse quinto vídeo, vá no primeiro, eu faço uma série de advertências para que não interpretem incorretamente. O que eu estou trazendo nesses vídeos devem ser assistidos sequencialmente. Bom, eu terminei o quarto vídeo falando sobre uma série de incorreções com relação ao enquadramento dos textos psicanalíticos, né? As pessoas em geral, os estudantes, os teóricos da psicanálise, leem os textos psicanalíticos como se aquilo ali fosse a Bíblia. É verdade revelada. E não enquadram ele no seu devido local, né? O que causa uma série de problemas e de incorreções com relação à interpretação do texto, ao entendimento do texto, e em razão primeiro, desse enquadramento incorreto dos textos e da ausência de conhecimento de história, de filosofia necessário, eles acabam considerando os textos freudianos verdades reveladas, né? Bom, e nesse vídeo especificamente, eu vou falar de alguns erros que estão nos textos, tá? Textos são erros, tá, simples, mas que comprometem, simples no sentido de que eu vou mostrar apenas alguns, né? Como eu disse lá no primeiro, no segundo vídeo, não daria para eu fazer aqui uma série de vídeos mostrando todos os erros que Freud escreveu e todas as falácias, enfim, e tudo que ele deturpou. Então, bom, dito isso, como eu disse, o texto do Freud deve ser lido na clave de texto retórico, tá? Em especial observando as metáforas e as metonímias que ele usa no seu texto. Não bastasse isso, Freud mostra nos seus textos uma incapacidade e uma ausência de conhecimento de filosofia e de mitologia que são assustadores. E aqui eu vou mostrar apenas alguns. Inclusive, como eu disse, outros pontos que sempre dizem a psicanálise traz uma ferida narcísica porque é descoberta a sexualidade infantil, etc, etc. Voltem no texto anterior que eu vou ler um texto, estou lendo lá um texto de Santo Agostinho, tá? Só para exemplificar, tá? E aí eu cito lá também o texto de Platão sobre a criação de crianças e educação de crianças que está nas leis, mas também tem alguma coisa sobre educação na República, tá? Sobre a influência da música no caráter das pessoas, está tudo ali na República, sobre os modos, e depois nas leis também Platão vai tocar nesse aspecto. Então aqui eu enfatizo novamente o problema da psicanálise moderna. Primeiro, ela acha que ela se criou, ela é uma criação nova, ela não é. Segundo, ela tenta se divorciar da filosofia, o que é cortar todas as suas bases e deixar de buscar esses conhecimentos. Então gera todos esses problemas de distorções com relação ao conhecimento. E não bastasse isso, os estudantes de psicanálise em geral, os psicanalistas, leiam os textos Freud, Klein, Winnicott, Bion. Bion, meu Deus do céu, o cara diz nada dentro de coisa nenhuma e todo mundo, por não entender e por ter uma linguagem rebuscada, acha que ele está dizendo alguma coisa. Eu fico imaginando como Sócrates conversaria com Bion. Né? Né? Enfim, mas vamos lá. O texto do Freud aqui se chama Três Ensaios sobre a Sexualidade. Eu vou mostrar uma das incorreções que Freud tinha, que ele não sabia filosofia. Bom, pois há algum tempo, está dito aqui no prefácio da quarta edição. Tá? Vamos lá. Mas também é preciso lembrar que algumas coisas desse livro, a ênfase na importância da vida sexual, em todas as realizações humanas e a tentativa de ampliação do conceito de sexualidade, sempre constituíam os mais fortes motivos para a resistência à psicanálise. Bom, a gente já viu ali, eu já mostrei no vídeo anterior, a questão da sexualidade infantil. O problema do Freud está, um dos problemas do Freud, ele está bem caracterizado no seu livro sobre os sonhos, que ele diz, ele tem uma citação de Vigílio, bem no início, que ele fala assim: se eu não consigo mover os céus, eu vou mover o Aqueronte. Então, que é o seguinte, ou seja, se eu não consigo ir às partes elevadas do intelecto, eu vou dar foco na parte mais baixa.
Não bastasse isso dar foco à parte mais baixa, geralmente desintegrada das demais, Freud corta um conceito específico, a questão da alma. Ele não se preocupa com isso, ele acha que a alma, Freud é um materialista positivista, ele acha que a alma é algo que nem existe, né? Então ele foca na parte mais baixa, ele faz o caminho contrário justamente dos gregos, né? Necessitando de lemas altissonantes, os críticos chegaram a falar do pansexualismo, da psicanálise e a fazer a objeção absurda de que ela explica tudo pela sexualidade. Poderíamos nos espantar com isso se fôssemos capazes de esquecer como os fatores afetivos tornam os indivíduos confusos e esquecidos. Menos ele, né? Ele não se torna confuso e esquecido. Pois há algum tempo, o filósofo Arthur Schopenhauer fez ver aos homens o quanto seus atos e esforços são determinados por impulsos sexuais, no sentido habitual do termo. E é impossível que tantos leitores pudessem apagar inteiramente do espírito uma admoestação tão forte. Ou seja, não bastasse Freud e Schopenhauer tá ali mexendo no Aqueronte, né, como se isso fosse... Né, eu nem vou tocar nesse ponto aqui, eu vou chegar na parte que ele fala de Platão. No que toca à expansão dos conceitos de sexualidade, que a análise de crianças e dos mais chamados perversos tornam necessária, todos os que olham desdenhosamente para a psicanálise de uma posição de superioridade deveriam ter em mente como a sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do eros divino de Platão. Meu Deus do céu, aqui está o problema. Bom, já primeiro, de duas uma, ou Freud não entendeu a filosofia, ou não leu Platão. Se leu, não entendeu. Aí eu vou usar aqui o Paul Friedlander, Plato An Introduction. Tá? E aqui também deem uma olhadinha no livro do Taylor, tá? Platão, o Homem e seu Trabalho. Bom, primeira coisa, o eros divino de Platão não era um eros sexual. Tá? Isso é básico. Quando Platão fala do amor, ele está falando no diálogo Banquete. E ele vai falar que o amor sexual, material, porque o Banquete são uma série de diálogos, e esses diálogos vão apontar, né, o penúltimo é o discurso de Agatão, e o último é de Sócrates, no sentido daquilo que ele aprendeu com Diotima, que é a única personagem feminina citada nos diálogos do Platão. Não bastasse isso, o eros socrático, o eros divino, é o eros que não é físico, é o eros que não é sexual. Enquanto todos os discursos estão dando ênfase na sexualidade, né, na pederastia, que era algo que era comum naquele momento ali entre as classes ricas, Sócrates vai dizer assim, não, meu eros aponta para cima. Porque mais importante é procriar na alma das pessoas. E não procriar no sexo, porque procriar no sexo, quem procria no sexo são os animais. Esse é o tipo baixo de sexualidade que Sócrates rejeita totalmente. Inclusive, em determinado momento do final do diálogo Banquete, é o momento onde Alcibíades chega e Alcibíades vai falar de Sócrates. E aí ele vai falar assim, Sócrates, dormir com Sócrates é que eu não dormi com meu pai. Porque eu tentei ele de várias formas, no sentido sexual, e ele dormiu como se fosse um santo ao meu lado. Então, e aí ele tem um determinado momento que Alcibíades vai falar sobre trocar a beleza física dele com a beleza da alma de Sócrates. Se eu trocasse, Sócrates vai dizer, eu estaria muito prejudicado por essa troca. Eu jamais faria essa troca com você. Então, de duas uma, o Freud não leu Platão, e segundo, se ele leu, ele não entendeu. Tá? Porque ele traz esse sentido de que o conceito de sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do eros divino de Platão. Meu Deus. Então, assim, é uma barbaridade a gente ler isso nos textos do Freud e alguém bater continência para um cara desse. Não bastasse isso, tem um outro texto, aí já no sentido da sua tese sobre Complexo de Édipo, está aqui nesse livrinho aqui, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet. Tá? São uma série de artigos aqui, são provavelmente os mais entendidos de helenismo ali no século XX, tá? E tem um artigo, eu comprei esse livro só por esse artigo,
que se chama Édipo Sem Complexo, do Jean-Pierre Vernant. O Jean-Pierre Vernant vai mostrar como Freud não entendeu, até porque o próprio Édipo não tinha complexo de Édipo, porque quando ele casa com Jocasta, ele sabia que Jocasta era a mãe dele. Não bastasse isso, existe uma série de erros de interpretação que o Freud cometeu aqui, tá? Com relação ao complexo de Édipo. Estou dizendo que o sentimento entre mãe e filho, enfim, esse sentimento não existe? Não, não estou dizendo isso. Eu até mostrei o texto de Santo Agostinho dizendo que isso existe. Eu estou dizendo que isso não é verdadeiro para todas as pessoas e que a teoria baseada no mito está errada. Ou seja, eu estou dizendo que Freud não entendia nada de mitologia. Tá? Bom, então até esse momento aqui, eu acredito que esses pontos eu vou mostrar nos próximos vídeos algumas outras incorreções da teoria freudiana, tá? E de coisas que ele escondeu e que ele mentiu, tá? Um abraço e até a próxima.